Olhando para a amplitude do cosmos, ou mesmo apenas para o nosso ambiente próximo, vemos uma rede inacreditavelmente perfeita de aparências materiais e dinâmicas. Como na natureza, tudo no cosmos parece ter sido projetado e concebido de maneira perfeita. Desde que a ciência natural foi capaz de perscrutar pequenos ecossistemas em nosso planeta e estudar relações cósmicas mais amplas, tornou-se cada vez mais claro que por trás de tudo há uma harmonia e um equilíbrio cujas origens ainda nos intrigam. Hoje queremos abordar a perfeição do cosmos e as possíveis explicações tanto do lado filosófico quanto científico. Antes de começarmos com o nosso tema, ainda temos um pedido. Queremos tornar nosso canal o mais empolgante possível e precisamos da sua ajuda. Deixe um comentário após o vídeo, interessante, divertido ou um enriquecimento técnico para todos os leitores. Se você é um de nossos assinantes, receberá nossa curtida como agradecimento e colocaremos sua importante contribuição no topo para que todos leiam primeiro. Se você quiser participar aqui, certifique-se que já está inscrito, curta o vídeo e mostre no início do seu comentário. Desde já agradecemos e comece agora com a fascinante viagem à perfeição da criação. Caos e perfeição. Nosso mundo às vezes pode parecer terrivelmente desorganizado, caótico e confuso. Mas isso é apenas superficial e representa só uma pequena parte do que a criação de fato é. Imagine que você está parado em um cruzamento movimentado no centro da cidade de Nova York na hora do rush. Tudo está dando errado. Motoristas irritados buzinando, transeuntes xingando e toda a cena parece uma grande bagunça. Mas se você olhar mais de perto, verá uma perfeição incrível nesta cena. Os motoristas de seus veículos operam o câmbio, o acelerador e a direção quase às cegas. Os transeuntes colocam habilmente uma perna na frente da outra e, de alguma forma, todos encontram seu caminho nessa agitação. Olhando mais de perto, encontramos processos bioquímicos perfeitos no corpo das pessoas. Os hormônios regulam o ritmo vigília-sono, o coração bombeia o sangue nas veias e a respiração garante que o sistema humano seja sempre suprido com oxigênio suficiente. Visões ainda mais profundas revelam que a cena supostamente caótica é um incrivelmente perfeito arranjo de partículas como átomos. Nesses nêutrons, prótons e elétrons oscilantes em perfeita harmonia. E ainda mais profundamente, você encontrará partículas elementares como quarks controlados por informações e frequências que surgem do vácuo ou da matriz. Olhando do mundo das menores partículas para o mundo dos grandes aspectos, encontramos no cosmos a inacreditável harmonia e beleza dos sistemas estelares com seus planetas. Braços espirais bem torneados ou galáxias de disco. Nebulosas cósmicas em cores brilhantes mostram formas e harmonias geométricas parcialmente inacreditáveis. Tudo isso podemos ver e observar somente há pouco mais de 100 anos. Antes disso, as pessoas não sabiam sobre átomos, partículas de luz, outras estrelas ou galáxias. Ou melhor, não sabíamos ao certo. As escolas de pensamento da antiguidade. Já na antiguidade, grandes cientistas naturais como Aristóteles, Platão, Pitágoras ou até sábios árabes identificaram uma misteriosa harmonia como força motriz ou base da criação. As ideias de harmonia das esferas e mesmo da existência das partículas menores, os átomos, têm sua origem em um tempo muito antes de supertelescópios ou microscópios nos permitirem ver com os olhos o que as pessoas na antiguidade só podiam supor. Sócrates e seus colegas cientistas extraíram suas percepções das observações da natureza. Eles reconheceram a beleza e a perfeição da natureza e a transferiram para o quadro geral da criação. O estudioso Hermes Trismegistus formulou em suas leis herméticas que os fenômenos e processos no microcosmo também devem se aplicar ao macrocosmo.
ou seja, o mundo dos maiores fenômenos. De fato, nos tempos modernos, mais e mais provas parecem aparecer sobre isso. Pesquisadores descobriram, entretanto, que a rotação, oscilação e dependências das menores partículas assemelham-se às de planetas, estrelas ou até galáxias inteiras. Somos uma perfeita exceção? Hoje, do lado puramente técnico, já sabemos muito sobre como surge a vida. Conhecemos as estruturas do carbono, a importância da água, os genes e os caminhos da evolução de organismos unicelulares a seres vivos complexos como os humanos. Seguindo o caminho dos primeiros micro-organismos até os humanos, reconheceremos uma perfeição incrível. Poderia-se dizer uma vontade misteriosa. Pode parecer que tudo o que conhecemos como nossa realidade, nosso ambiente ou o cosmos foi determinado por uma força secreta. E essa força possivelmente impulsiona todo o cosmos. Desde que conseguimos perscrutar a vastidão do espaço, fomos confrontados com a questão elementar de saber se somos os únicos seres vivos biologicamente orgânicos neste mundo. O cosmos é incrivelmente grande e descobrimos uma quantidade incrível de estrelas e galáxias, mas outras formas de vida não. Por um lado, isso pode ser explicado simplesmente pelo fato de que outros planetas não foram tão fáceis de encontrar como grandes estrelas ou galáxias brilhantes. Por outro, é claro, temos que nos perguntar por que outras formas de vida não existem bem na nossa porta cósmica, em nosso próprio sistema estelar. Até agora, o espaço nos mostra uma grande riqueza de objetos facilmente observáveis. De acordo com alguns ramos da ciência, podemos ou devemos assumir com alto grau de certeza que tal riqueza também existe na diversidade da vida. Só que não podemos ver nem contatar esses outros seres vivos até agora. Pela observação de exoplanetas e conhecimento de nossa própria existência, até agora solitária ou exposta, em um grande universo, sabemos que uma perfeição do tamanho da Terra, posição de seu eixo, distância ao Sol, presença da Lua e tamanhos adicionais levaram ao fato de que a vida poderia se desenvolver e ser preservada em nosso planeta. Mas é improvável que essa perfeição seja um caso isolado na vastidão do cosmos. Tudo é apenas uma coincidência? Com a questão de saber se a perfeição é apenas uma coincidência ou desejada, afastamo-nos claramente dos pensamentos e abordagens explicativas da ciência natural clássica e avançamos para dimensões da filosofia, da metafísica ou mesmo da religião. Durante séculos, essas disciplinas não eram separadas, nem contraditórias. Repetidas vezes também, cientistas naturais da atualidade tentaram responder às grandes questões sobre o significado ou a aleatoriedade de nossa existência. Os princípios antrópicos chegaram ao ponto de afirmar que o universo foi criado apenas para que nós, humanos, pudéssemos experimentá-lo e a nossa própria existência. Essas visões recebem uma confirmação interessante na física quântica moderna, pois desde o experimento da dupla fenda, sabemos que nossa observação e consciência estão envolvidas na criação da matéria. Formas de consciência importam. É isso que estudiosos indianos alegaram há 3.000 anos, extraindo suas percepções da meditação, treinamento da mente e observação da natureza. No momento, não podemos dizer com certeza se somos os únicos observadores e, portanto, criadores neste mundo. Também não sabemos se o universo foi criado apenas para nós, ou se o cosmos é possivelmente uma força grande, inteligente e multidimensional que se observa, mantém e cria. A cosmovisão da perfeição cosmológica. Na década de 1940, os cientistas Fred Hoyle, Hermann Bondi e Thomas Gold apresentaram uma teoria interessante. Assumiram, mesmo antes da teoria do Big Bang, que o universo existia como um lugar eterno e perfeito. A teoria do universo perfeito e a teoria do estado estacionário, ou do equilíbrio, afirmam que o universo foi uma criação perfeita desde o início. A matéria no cosmos é sempre alimentada em pequenas quantidades de fontes, ainda desconhecidas, e depois movida por forças fundamentais como gravidade, eletromagnetismo e interações fraca e forte, diz. Em 2014,
um manuscrito até então desconhecido de Albert Einstein foi encontrado na Universidade de Jerusalém. Em 1931, Einstein chegou a crenças muito semelhantes às dos cientistas Royal, Bond e Gould, alguns anos depois. Einstein também assumiu que a criação foi baseada em algo como uma harmonia eterna. Mais tarde, a teoria do universo perfeito foi supostamente refutada pela teoria do Big Bang e pela descoberta da radiação cósmica de fundo. Na década de 1990, pesquisadores revisitaram ambas as teorias e tentaram unificá-las de novas maneiras, principalmente com base nas descobertas da mecânica quântica. Fred Hoyle, Geoffrey Burbidge e Jayant V. Narlikar juntaram as duas teorias e mostraram que a ideia de um cosmo eterno e perfeito não precisa contradizer a teoria do Big Bang e a expansão do universo. Ao mesmo tempo, surgiu a teoria do multiverso, na qual nosso universo em expansão é provavelmente apenas uma pequena seção. A abordagem explicativa de Hoyle, Burbidge e Narlikar assumiu muitos pequenos mini-bangs ou mini-eventos emergentes, em vez de um Big Bang. Portanto, o universo seria alimentado por múltiplas fontes, e mini-bangs podem estar ocorrendo em nosso ambiente imediato o tempo todo sem que percebamos. Podemos observar, medir e descrever muita coisa hoje, mas o cosmos ainda está cheio de fenômenos que permanecem um mistério até hoje. Cientistas progressistas admitem que a maior parte do que pensamos saber não é absoluta ou incontestável. Também não sabemos se algum dia entenderemos e decifraremos totalmente os mistérios do universo e da criação. Quem está por trás desta perfeição? Quando uma semente cai no solo, a umidade, os nutrientes do solo e as forças inerentes fazem com que ela forme um broto e uma nova planta. Também neste processo, encontramos uma perfeição incrível. Podemos observar a semente, cortá-la, encontrar genes, descrever a interação entre água, calor e nutrientes e, no final, não sabemos por que a semente se torna uma planta perfeita. Que força motriz ou determinante faz com que uma pequena semente se transforme em uma grande árvore ainda é um mistério. Pode-se pensar neste ponto naturalmente em um Deus ou um Criador inteligente. Aquele um pouco mais sóbrio deve admitir que possivelmente existem outras forças elementares que descobriremos talvez em 10, 50 ou 100 anos e poderemos descrever. Gostaríamos de saber agora o que você achou dessas ideias. A perfeição do cosmos e do mundo são dimensões com as quais você harmoniza? Ou você pertence antes às pessoas que pensam que tudo é caótico, aleatório e imprevisível? Gostaríamos muito de ouvir suas opiniões e ideias sobre o tema. Lembre-se de mencionar sua inscrição, se tiver, e de curtir o vídeo. Até a próxima no The Simple Space!